Histórias assombradas. Não se esqueça do quê? De deixar o like. Já vai lá e deixa o seu like no vídeo se gosta do canal, curte os relatos, ok? Então vamos ao relato de hoje, que é este: nossa última noite na casa assombrada, né? No mínimo. Vamos lá. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Acompanho o canal há mais de 5 anos e amo o trabalho de vocês desde o primeiro vídeo que eu assisti. Não me lembro agora o título, mas era um vídeo seu contando um dos seus relatos quando ainda colocava numeração com hashtag. Você estava loira e, se não me engano, ainda estava na casa da dezena dos relatos. Pois é. Eu tenho muitos relatos para contar e sempre pensei em enviá-los, mas sempre hesitei também. Porém, ontem aconteceu algo muito parecido com esse ocorrido e acabei pensando nele o dia inteiro. E enquanto ouvia um relato recente contado por você, resolvi que o colocaria em palavras escritas e enviaria. Quem sabe agora que tomei coragem, também não mande outros. Bom, vamos lá. Aviso que os nomes já estão trocados, muito obrigada. Revisarei o texto antes de enviar para facilitar a leitura. Mas no caso de erros, peço perdão desde já, pois apesar de escrever muito, ainda cometo erros como qualquer mero mortal. Totalmente compreensível. Brincadeiras à parte, vamos ao relato. Bom, Ana, antes de ir efetivamente para o dia em questão, eu acho que preciso esclarecer alguns detalhes, até para melhor entendimento do relato. Eu nasci e cresci em uma família espírita na cidade do Rio de Janeiro. Sempre fui muito sensível para essas coisas, apesar de não acompanhar como os meus familiares, e em 2018 eu estava prestes a completar 20 anos. Na época eu morava com a minha tia e madrinha, Nina, e o marido dela. E nós tínhamos planos de mudar para uma cidade na região serrana do Rio, onde a minha outra tia, Luana, já morava com o marido e com a filha. Porém, eu estava também em busca de uma faculdade, já que a minha nota tinha sido boa, mas nem tanto para os cursos que eu queria, e eu não tinha condições de pagar por uma faculdade integralmente. Então, no mês de março daquele ano, eu subi para o aniversário da minha prima, mas acabei ficando permanentemente quando, por ironia do destino, o marido da tia Luana soube de uma vaga com bolsa na faculdade da cidade. Imagina a sorte, Ana! Eles tinham um dos cursos que eu queria. Eu fiquei super feliz e, como a tia Luana disse que eu poderia morar com ela até a tia Nina e o marido arrumarem emprego aqui, eu aceitei imediatamente, sem nem pensar em mais nada. Só depois, naquele mesmo dia, eu lembrei de um detalhe. Eu detestava a casa que eles moravam. Era uma casa linda. Quintal, uma cadela que eu era uma cadela que era apaixonada por mim. Uma cadela? É isso? Era uma casa linda. Quintal, uma cadela que era apaixonada por mim e 2 andares com janelas de vidro. O segundo andar era mais uma área de conveniência, tipo um salão com lareira, uma cozinha de conceito aberto, um banheirinho, uma mesa de sinuca, TV e uma porta de vidro que levava para o lado de fora sem precisar passar pela sala do andar de baixo. E em festas ou reuniões, isso evitava o trânsito de pessoas dentro da casa propriamente dita. Mas eu sempre me senti estranha lá. E a enteada da tia Luana, que vinha em algumas épocas, e a minha prima partilhavam desse mesmo sentimento em relação à casa. Tipo, a casa é bonita, tudo lindo e tal, mas é uma coisa que não sei. Eu e ela sentíamos que éramos observadas direto ali. Ouvíamos coisas como pessoas chamando ou conversando, e eu via muitos vultos. Mas até então estava tudo bem. Eu já havia lidado com algumas dessas coisas e, apesar das sensações esquisitas, eu podia lidar com isso, apesar de ser um pouquinho medrosa. Mas eu senti que, com o decorrer das semanas, as coisas pareceram piorar. Eu via claramente pessoas, às vezes, passando por mim,
Senti uma mão na minha nuca e Deus me livre lembrar de como era ir até o segundo andar para qualquer coisa sozinha. E para acrescentar, a minha prima começou a ter muitos terrores noturnos. Às vezes ela gritava, outras levantava e acontecia também de falar em outro idioma. Um bem estranho. Se era um fenômeno comum de criança, eu não sei, mas quando ela falava, eu me arrepiava inteira e sempre tinha a sensação de que tinha mais alguém no quarto. Inclusive, criei medo de espelhos de noite por causa da casa e certos acontecimentos também. Eu comecei a namorar e no segundo ano, eu comecei a namorar e no segundo andar era onde ficava o meu namorado. Como assim no segundo andar? Eu comecei a namorar e no segundo andar era onde onde eu ficava com o meu namorado a maior parte do tempo, quando ele vinha, entendi. E por mais de uma vez nós dois vimos vultos, ouvimos gente andando por perto e como se não fosse suficiente, uma vez eu vi uma mulher na porta de vidro que levava para fora enquanto estávamos sozinhos em casa. Tudo isso durou uns 6 meses e somado a estresses de conflitos com a minha tia e muitas frustrações, apesar de na faculdade ir tudo bem, fazia com que eu me sentisse muito mal. Ela, essa minha tia, sempre foi meio problemática, sabe? E eu sentia que estava ficando sem energias para lidar com tudo junto. Então imagina qual não foi o meu alívio quando ela disse que nos mudaríamos para outra casa. Ana, demorou mais ou menos um mês até acertarem tudo. Nós estávamos a todo vapor e apesar da convivência complicada com a minha tia, eu estava tentando me manter bem, porque já tinha tido depressão e havia percebido que essas coisas estranhas ficam ainda piores em fases ruins, assim como a depressão. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. Nós tínhamos colocado a maioria das caixas no segundo andar por insistência da minha tia, que dizia não querer bagunça na casa. Ela é bem chatinha mesmo, sabe? Paciência. Bom, mas enfim, fizemos isso. Caixas com talheres, pratos, utensílios, decorações e todo o resto. Tudo estava lá. E as caixas com coisas da cozinha estavam abertas porque usávamos com frequência, então fecharíamos na manhã da mudança mesmo. Lembro que comemos pizza aquele dia e depois de lavarmos e secarmos tudo, fomos dormir. Eu dormia com a gatinha da minha prima todas as noites, que virou a minha sombra depois que eu cheguei na casa deles. E sempre de porta fechada, por hábito mesmo. Minha prima no quarto ao lado e os meus tios dormiam no último quarto do corredor. E eu lembro perfeitamente de acordar assustada às 2h40 da manhã, com uma sensação estranha que normalmente acontecia antes da minha prima acordar. Eu olhei no relógio e fiquei uns 10 minutos quietinha na cama, tentando ter certeza de que ela não ia acordar, quando resolvi buscar água. Eu fui, acendendo todas as luzes pelo caminho, e quando eu entrei no quarto e fechei a porta, foi quando o pesadelo começou. Espera só um pouquinho para ver se está tudo certo. Acho que está tudo certo. Vamos lá. Foi quando o pesadelo começou. A cadela, que ficava do lado de fora da casa, costumava dormir a maior parte da noite. Ela não tinha o hábito de fazer barulho ou ficar latindo, menos ainda de madrugada. Mas de repente ela começou a correr. Era uma pitbull mesclada com vira-lata, e eu ouvia as patas dela correndo de um lado para o outro, passando na frente da minha janela que ficava na lateral da casa e de repente eu ouvia ela subindo as escadas externas que davam para aquela porta de vidro. Ela fez isso por um tempo. Corria, subia, descia correndo, até que ela começou a latir e rosnar. Ela nunca rosnava. E eu achei aquilo muito esquisito. E a gata, que era como a minha sombra, que inclusive é surda, ficou encarando o teto do meu quarto, mais ou menos na direção
onde as caixas estavam, no outro andar. Foi aí que a coisa piorou ainda mais. Passos lá em cima, passos fortes, como se alguém estivesse muito irritado andando lá. E eu comecei a ouvir como se alguém estivesse mexendo nas caixas. Tudo isso enquanto a cadela corria, latia e rosnava, e a gata parecia uma estátua encarando o teto. A única hora que ela se moveu foi quando ela se aninhou em mim, mas ainda olhando para o teto. Olha, foi bizarro. Eu nunca tinha visto esses animais agindo assim. E fiquei me questionando o que estava acontecendo lá em cima. Foi aí que eu pensei, e se o meu tio subiu para ver alguma coisa? Bom, eu abri a porta do meu quarto e espiei. E qual não foi minha surpresa quando vi a porta deles fechada? Eles sempre largavam aberta quando tinham que sair do quarto no meio da noite. Olhei para o quarto da minha prima e ela estava lá, dormindo como um anjo. Então eu gelei e na hora que eu voltei para a cama, ouvi a porta deles abrindo, uns minutos depois. Ela sempre dava um estalo alto, sabe? Tac, a hora que abria. Então percebi que alguém ia sair. O barulho lá em cima parou, enquanto ouvi o meu tio andando na madeira e então subindo pela escada de madeira interna. E ele ficou um tempo lá antes de descer. Eu ouvi ele andando, mas não era tão alto e forte, igual eu tinha escutado antes. E acompanhei, até ouvir ele descer de novo e voltar para o quarto. E antes de fechar a porta, ouvi ele e a minha tia conversando alguma coisa bem baixinho. Até ele fechar a porta com o mesmo som estalado de sempre. No tempo em que ele subiu para olhar, o barulho parou. Mas ele só precisou entrar no quarto para voltar a mexerem lá em cima. E eu, medrosa, já convencida de que coisa normal não era, fiquei encolhidinha na cama e a coisa lá em cima continuava. Andava para lá, para cá, mexia nas caixas como se procurasse alguma coisa. Eu ouvi perfeitamente passos nas escadas de madeira da sala de estar. Aquilo estava descendo. A coisa estava descendo e vindo para o corredor dos quartos. Ana, eu quase me borrei de medo quando ouvi as pisadas fortes em alto e bom som. Era estranho, sabe? Era pesado. Era quase marchando. Tum, tum, tum. A gata se arrepiou inteira, virada para a porta, e eu percebi que, seja lá o que fosse, estava bem ali, do outro lado da minha porta. Eu só fechei os olhos e pedi proteção. Os passos se afastaram e subiram de novo, com força. E tudo isso continuou até as 4 da manhã, quando, do nada, a gata voltou a dormir normalmente e a cachorra parou de correr e latir lá fora. Eu lembro do horário porque eu estava trocando mensagens com uma amiga apavorada. Eu lembro de mandar áudios para ela e ela ficar tão intrigada quanto eu, porque aqueles passos não pareciam ter força humana. Pelo menos eu nunca vi ninguém andando tão forte daquele jeito. Aquela foi a hora mais longa da minha vida. E o resultado? Eu não dormi, é claro. Na manhã seguinte, tomamos café e eu comentei que a cadela estava muito agitada. Foi aí que o meu tio me olhou meio desconfiado e perguntou: "Você ouviu também?" E eu disse que sim. Falei tudo e ele disse que sim, ele tinha subido e não tinha nada, nem ninguém lá em cima. Ele falou que inclusive checou as portas, as janelas, tudo. E tudo estava trancado. As caixas estavam intactas, nada fora do lugar. O que era exatamente, eu não sei. Hoje eu não moro mais com eles, minha tia Nina já conseguiu finalmente se mudar, mas o ano que eu morei foi um longo ano, com muito peso para o meu emocional e vários acontecimentos mais bizarros do que eu já estava acostumada antes. E pretendo sim trazer em outros relatos esses acontecimentos.
Desculpe se ficou grande, mas eu acho que eu precisava ressaltar algumas coisas para que pudessem entender melhor. Um beijo para todos e para os bebês. Amo o canal, muitos beijos e obrigada pelo espaço. Um beijo para você, muito obrigada. Caraca, imagina você escutar isso e saber que o negócio tá do outro lado da porta. E não é nada assim, eu não sei o que é pior, se saber que não é gente ou é gente, que não é gente, eu falo, meu Deus. Bom, seja o que for, alguma coisa te protegeu, se for coisa ruim, porque ele parou na porta e depois voltou lá pra cima. Não entrou. Aí já pensou se a maçaneta começa a girar nessa hora? Eu grito, o fantasma ia embora no grito, eu tenho certeza. Que eu ia acordar todo mundo da casa, já acaba com essa palhaçada logo, vamos gritar, sai daqui, que sei lá o quê, porque chega uma hora, é lógico que estaria talvez um pouquinho assim, né, borrada, talvez, né, um pouquinho de vergonha por conta disso, ou sei lá, eu acho que eu não ia desmaiar não, eu acho que eu ia gritar pra caramba, eu acho, não sei, ou situação, hein, credo, o que será que tinha na casa? Por que tinha essas coisas na casa? Sabe se seu tio, sua tia mexeram com alguma coisa? Será que eram coisas de antigos donos daquela casa, antigos moradores? O que será que aconteceu lá para ter essas manifestações, essas coisas lá dentro, né? Todo mundo achava meio esquisita a casa, apesar de ser bonita, né? Bem... Mas vai saber, credo. Será que tem gente morando lá hoje? Será que presenciaram a mesma coisa? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.